Vamos falar agora de sonegação. A gente sempre registra aqui a arrecadação de impostos, algumas vezes recordes de arrecadação. Hoje vamos lá para o outro lado. Ontem o sonegômetro é um placar da sonegação fiscal, registrou o valor de 200 bilhões de reais. Um valor que foi registrado em menos de 6 meses. Esse é um dado, essa medição faz parte da campanha feita pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. E nós vamos conversar neste momento a campanha Quanto Custa o Brasil para você, que é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, e nós vamos conversar neste momento com o procurador e procurador da Fazenda e presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o senhor Heráclio Camargo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Cristina. Boa noite, ouvintes da CBN. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar aqui explicando para o nosso ouvinte como é que se faz esse levantamento? Como é que funciona o registro do sonegômetro? O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional criou o sonegômetro no ano de 2012, justamente para alertar a população sobre a alta sonegação no Brasil. E nós partimos de vários estudos específicos sobre cada tributo no Brasil e coligimos esses estudos num estudo mais abrangente, que pode ser encontrado no sítio sonegômetro.com, e lá esse estudo, que já foi publicado em jornais respeitáveis, jornais econômicos, nós temos todos os quadros comparativos, nós mostramos imposto por imposto, qual é o percentual e qual é o peso desses tributos no bolo tributário. E o Simprofaz chegou, em 2013, ao número alarmante de 415 bilhões sonegados no ano de 2013. Durante todo o ano 2013, 415 bilhões. 415 bilhões. E para 2014, nós projetamos algo perto de 500 bilhões de reais. Esses números são assustadores e o Simprofaz considera que a sociedade deve saber que existe a sonegação e por que ela existe. 200 bilhões, nós estamos aí, a previsão para esse ano é de 500 bilhões? Acima de 500 bilhões até 31 de dezembro de 2014. 200 bilhões já foram registrados, né? Essa marca já foi... Atingimos ontem a marca de 200 bilhões. O que mais... Para você ter uma ideia, o Bolsa Família no ano de 2014 vai gastar com mais de 40 milhões de brasileiros 25 bilhões. Ou seja, 8 vezes menos do que já foi sonegado no Brasil nesses poucos meses, no começo do ano. Então, esses números são absurdos e as causas dessa sonegação brutal são favores legais para os mais ricos, carga que sobrecarrega a classe média e os mais pobres, e a falta de estrutura da carreira que cobra esses tributos no âmbito federal, que é a carreira de procurador da Fazenda Nacional, que não tem nenhuma estrutura. Então, só paga tributo no Brasil quem é descontado na fonte, eu, você, os ouvintes, e os mais pobres, que pagam um tributo muito alto no supermercado, na farmácia, na papelaria, porque os grandes sonegadores podem até, muitas vezes, declarar tributos e não os recolher, porque o governo federal não tem estrutura para cobrar esses tributos, porque não dá aos procuradores da Fazenda Nacional nem carreira de apoio para que nós possamos buscar os bens desses devedores e ir atrás desses grandes devedores. Porque nós não estamos falando, Cristina, do ambulante ou do pequeno comerciante. Muitas vezes essas pessoas acham que nós estamos nos referindo a elas. Não, nós estamos nos referindo aos grandes sonegadores, às pessoas físicas muito ricas e às grandes empresas que possuem sofisticados mecanismos
de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro. Os grandes, o que a gente está falando, um exemplo aqui de grandes, que valores a gente está falando e quais são esses mecanismos aí de, quer dizer, o ralo pelo visto é conhecido, né? E por que é que não se tapa esse ralo, então? Pois é, falta de vontade política. Nós falamos aí de sonegadores que devem 100, 200, 500, às vezes perto de bilhão de reais. E muitas vezes nós só sabemos das notícias aí através da Polícia Federal quando estoura essas grandes operações. Aí nós descobrimos as empresas fantasmas localizadas em paraísos fiscais, porque o governo brasileiro enseja que maus empresários montem empresas fantasmas em paraísos fiscais e tragam essas empresas para dentro do Brasil com a inscrição no CNPJ, no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica. E isso é ensejado pelo próprio governo, através de uma instrução normativa da Receita Federal. Só que isso é uma sofisticação para a população, né? E espero que seus ouvintes não considerem isso um assunto difícil, porque é fácil de entender. O governo permite que grandes empresas usem empresas fantasmas e quando os procuradores da Fazenda Nacional vão cobrar dívidas de 100, 200, 300 milhões de reais, vão abrir o quadro societário e encontram uma empresa fantasma das Ilhas Caimã, sem os donos identificados, apenas com um procurador que é um laranja e que não tem patrimônio nenhum, e aí os procuradores da Fazenda Nacional ficam a ver navios. E quem paga é o povo, porque aí a tributação é muito alta em cima da classe média e em cima dos mais pobres. Para você ter uma ideia, os tributos sobre a folha de salários representam 26,53% de todos os tributos cobrados. E sobre bens e serviços, que é o supermercado, a papelaria, a farmácia, 49,73%. Ou seja, só aí nós temos 77% da massa de tributos sobre folha de salários, bens e serviços, que atingem indistintamente todas as pessoas, e notadamente os pobres, porque os mais ricos pagam no tributo do arroz e do feijão a mesma coisa que os pobres. E isso não é justo, que a tributação se baseie em bens e serviços e folha de salários. Para você ter uma ideia, transações financeiras, a tributação sobre transações financeiras representa apenas 1,95% do que o Brasil arrecada. Ou seja, toda essa ciranda financeira, com os juros mais altos do mundo, você aperta um botão em Taiwan ou em Hong Kong e traz para cá 100 milhões de dólares, aplica a 13% ao ano no Brasil e leva embora. E isso, a tributação sobre isso é muito pequena, né? Enquanto os brasileiros pagam muita tributação indireta, principalmente nos alimentos, nos remédios, no material escolar dos filhos e etc. Heráclio, o que a gente tem, então, pelo quadro que você descreve? São brechas na legislação ou a inversão mesmo de valores de quem é que tem que pagar mais, quem é que tem que pagar menos? Não, é uma decisão política, porque quem define isso é o governo federal e o governo é eleito financiado por grandes empresas. Então, depois da eleição, ele privilegia essas grandes empresas. E o povo não sabe disso e fica muito acomodado e acha que o Bolsa Família, e ainda existem pessoas que acham que o Bolsa Família tira dinheiro dos demais contribuintes. Quando, na verdade, o Bolsa Família é uma esmola perto dos valores sonegados e perto do que é dispendido com a conta de juros e amortizações da dívida interna. São 25 bilhões para o Bolsa Família, 1.000 bilhões para pagar juros e amortizações da dívida interna brasileira, dos títulos da dívida pública. 1.000 bilhões equivalem a 1 trilhão de reais, que serão pagos pelo governo federal em 2014. Ou seja, o que nós temos no Brasil é uma
grande, maciça concentração de renda através da tributação. Tributa-se o trabalho dos mais pobres e encaminha-se esse dinheiro para poucos que têm disponibilidade de aplicar em títulos públicos. O Heráclio, muito se fala do peso da carga tributária. Quem paga direito sente o peso da carga tributária. Sim. Se a gente está falando aqui numa quantia significativa, 6 meses, 200 bilhões sonegados. Se a gente tivesse um equilíbrio, quer dizer, menos sonegação, haveria a possibilidade de você tornar essa carga, que hoje é pesada, de tributos menor? Com certeza. Se nós combatêssemos a sonegação, nós poderíamos diminuir as alíquotas sobre os produtos e serviços que a classe média paga, que os mais pobres pagam, e as alíquotas poderiam ser menores, e se todos pagassem, todos poderiam pagar menos, né? Mas, infelizmente, essa decisão é uma decisão política. E enquanto a sociedade não se informar e não cobrar do governo uma mudança de prioridade, bancos e grandes empresas continuarão subtributados e a classe média e os mais pobres continuarão arcando com um ônus muito pesado e inescapável, porque esse tributo, ele é retido na fonte, no nosso contra-cheque, no final de cada mês, e ele é retido no supermercado, na farmácia, na papelaria, queiramos ou não. Por isso que é tão importante pedir nota fiscal, porque o tributo está sendo pago. Então, quando pedimos nota fiscal, pelo menos obrigamos que o comerciante e o industrial dessa cadeia, desse ciclo produtivo, também recolham os tributos. Mas, enfim, nós devemos prestigiar os empreendedores e devemos também tentar racionalizar a carga tributária de quem quer empreender no Brasil, né? Porque o custo é muito elevado, a burocracia é muito grande, isso dá ensejo à corrupção. Então nós precisamos informatizar o sistema, estruturar a carreira de procurador da Fazenda Nacional, dar mais ferramentas para que ele vá atrás dos grandes sonegadores, para que possamos melhorar um pouco a vida dos pequenos empreendedores, da classe média e dos mais pobres. O Heráclio, quando você fala estruturar a carreira, aumentar a condição de fiscalização, são poucos hoje? Exato. Nós temos 300 vagas em aberto há 6 anos. Nós deveríamos ser 2.400 procuradores da Fazenda Nacional em todo o Brasil. Porque você veja, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai em todos os municípios do Brasil. Nos mais de 5.600 municípios, nós temos que ir lá na comarca, buscar os processos e fazer as execuções fiscais. E 300 procuradores faltantes fazem muita diferença, mas o governo não tem vontade política de preencher essas 300 vagas e tudo é muito lento. E pior, além de nós não termos esses 300 procuradores a mais, nós não temos sequer um servidor de apoio por procurador, a média de 0,6 servidor de apoio por procurador da Fazenda Nacional. Você imagina, um juiz de direito tem de 20 a 25 servidores de apoio. E nós, que temos que levar a execução até o juiz, não temos sequer um servidor de apoio por procurador. Isso dificulta muito, porque nós temos que parar de fazer as nossas petições judiciais para tirar xerox, para pesquisar bens, para entrar no site do Detran para saber se a pessoa tem um carro, para saber se a pessoa tem um imóvel. Isso estamos falando dos devedores, né? E o governo sabe disso. E mesmo assim não estrutura a carreira de procurador da Fazenda Nacional. E quem se beneficia com isso? Os grandes sonegadores e os corruptos. Então a sociedade tem que saber e tem que exigir do governo que estruture a carreira do procurador da Fazenda Nacional, que é o advogado que cobra os sonegadores e os corruptos no Brasil. E tem se vislumbra algo no cenário de se preencher esses 300 cargos ou não? Não, nós temos agora um pedido de concurso para preenchimento de cargos, mas o Ministério do Planejamento diz que não tem dinheiro para fazer concurso. Você veja
a incongruência que acho que uma criança de 10 ou 12 anos vai entender. Como que não tem dinheiro para estruturar uma carreira que, se estruturada, vai arrecadar R$20 por real investido na carreira? Isso em números só de cobrança da dívida. Cada real investido na Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos R$21, cerca de R$21 de retorno. Então, como que um governo diz que não tem dinheiro para estruturar uma carreira que vai alavancar a arrecadação e vai ensejar a diminuição da tributação sobre os mais pobres e sobre a classe média? É uma falácia, é uma mentira, mas nós temos que encarar essa, esfarrapada de que não há dinheiro para estruturar justamente o órgão que cobra judicialmente os devedores e os corruptos. É claro que isso é uma falácia, mas o Ministério do Planejamento repete essa falácia de forma descarada e com a passividade de muitos segmentos da sociedade que deviam questionar esse tipo de postura. Heráclio Camargo, procurador da Fazenda, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, muito obrigada pelas informações aqui para o ouvinte do CBN Noite Total. Heráclio, muito obrigada e até uma próxima. Cristina, eu é que agradeço e um abraço a você e aos ouvintes da CBN. E quem quiser mais informações, acompanhar mais de perto essa campanha do sindicato Quanto Custa o Brasil ou o sonegômetro, tá lá, www, tem o sonegômetro.com e tem também o quantocustobrasil.com.br. Dá para você acessar os dois e ter uma noção ampla desse trabalho, de como é que é medida a sonegação no país, só nesses primeiros 6 meses já 200 bilhões de reais, e acompanhar também essa campanha Quanto Custa o Brasil? No site quantocustobrasil.com.br.